Fala, minha gatinha. Também você pagou o aluguel esse mês. Pelo amor de Deus, eu esqueci de pagar. Meu Ixi. Deus, eu vou fazer o Pix aqui agora. Eu esqueci completamente. Não sei como é que não me cobraram ainda. Pois é, você pague logo, né? Que senão amanhã vai começar a cobrar você. Não, eu não tinha nem me tocado. Ixi, Aí. tá dando problema aqui com a chave. Por quê? Você colocou certinho? Coloquei certinho aqui. Vou ligar pro Marcinho aqui pra perguntar. Eu não faço ideia do que aconteceu. Eu sempre usei essa mesma chave, nunca deu problema nenhum. É, acontece, às vezes acontece. Deixa eu ver aqui. E aí, Marcinho, tudo bem? Cara, a chave Pix que eu sempre pago aqui deu problema. Pronto, você vai me passar o número do proprietário? Pronto, eu falo direto com ele, dá certo. Certo, pode me passar o contato. Certo, beleza. Ai. Oxe, Ai, que amor, foi? eu tô com dor no meu cabelo. Tá com dor no cabelo? Uhum. Me leva na farmácia, por favor. Mas o negócio do aluguel aqui... Ai, depois você resolve, vai, vamos Tá, lá. eu vou lá, vou aqui tirar o carro, calma aí. Vai, por favor.